Filósofos como Schopenhauer e Nietzsche diziam que a música exprime a mais alta filosofia numa linguagem que a razão não compreende e que sem a música a vida seria um erro. Nosso convidado de hoje seguramente concorda com essas palavras e vivencia a música com paixão. Um realizador. Vamos conversar com Solano Ribeiro. Solano Ribeiro, obrigado por participar do nosso programa. Seja bem-vindo. Eu que agradeço por estar na presença e na companhia de vocês. Opa, que bom. Então vamos começar. Solano, você nasceu em São Paulo em 1939, no início da Segunda Guerra. Que memórias você tem desse momento aí difícil, né, da sua infância? Na verdade, a primeira impressão que eu tive da guerra foi... Eu morava, já devia ter um pouquinho mais velho, evidentemente. Eu morava na rua, na Vila Buarque, numa rua aqui na frente do apartamento. Eu morava nesses prédios pequenos, eu morava no primeiro andar. Na frente tinha uma venda, que tinha verduras e secos e molhados, e era de um japonês, né? E um dia eu me lembro que meu irmão, que era mais velho que eu, 8 anos, pulava e pulava e pulava em cima do sofá, dizendo: a guerra acabou, a guerra acabou, a guerra acabou. Eu, sem entender muito o que acontecia, prestei atenção naquilo, e ele saiu correndo e foi para a venda do japonês, como quase todo mundo na rua foi zoar lá com o japonês. Né? E eu não pude sair, porque a minha mãe havia proibido que eu saísse de casa, e tinha uma empregada que ficou tomando conta de mim. E eu fiquei ali na janela, vendo aquela zoeira toda, e aí eu me lembro que quando a minha mãe entrou, ela vinha com o comentário da japonesa: Japão não se rendeu, Japão perdeu a guerra. Eles não diziam, Japão não teria jamais se rendido. E dessa época também, eu lembro de coisas engraçadas e extraordinárias, né? Naquela época existiam exercícios de blackout. Se apagavam todas as luzes da casa, da rua, e não podia fazer nenhum tipo de luminescência que pudesse eventualmente localizar e a gente ser bombardeado pelos aviões alemães, né? E eu me lembro que os carros, então, usavam pneus faixa branca para serem vistos no trânsito da rua. E a maioria deles, como existia muita falta de gasolina, eles usavam um gasogênio, que era uma engenhoca que o pessoal, quando saía de casa, tinha que botar carvão ou lenha, botar fogo para o carro para movimentar o motor. Hoje em dia tem o gás. Naquela época o gás era na base de lenha ou carvão. Eu fico imaginando os churrasqueiros de hoje teriam um problema para botar o carro para funcionar, ia demorar bastante. Agora, Solano, é verdade que você viu o Zeppelin sobrevoando a cidade? O que mais que você viu ali da janela do seu apartamento? Da janela do meu apartamento, eu vi um avião cair na frente. Naquela época, naquele prédio na Vila Buarque, não existiam muitos prédios altos. Então eu tinha uma visão muito ampla do céu à minha frente. E um dia uma esquadrilha de 4 aviões A-20 estava passando e um deles se desgarrou da esquadrilha, entrou em parafuso e caiu. Lembro também da chegada dos aviões de caça que fizeram sobre a cidade, aquela esquadrilha que se chamava Centapua, né? Que fez história na Itália, né? O Zeppelin também eu vi. Ele passou
baixinho pela cidade de São Paulo. Naquela época, eu via a construção da rua que eu morava, é a Rua Cunha Horta. Eu via crescendo a construção do Banco do Estado. Naquela época ele estava sendo construído. Tem mais uma lembrança engraçada, que a empregada me chamou para ir com ela comprar pão. Eu falei, bom, vamos comprar pão. Naquela época, para comprar pão, você tinha que ter um cartão, que era racionado, né? Então, você tinha direito a uns poucos pães, e quem chegava primeiro tinha pão de trigo. E se demorasse na fila, e tinha uma fila gigantesca, a gente ficava sentado na calçada, esperando a fila andar. Se você não chegasse logo na fila, você ia comer pão de centeio ou pão de milho, porque o pão de trigo acabava logo. São lembranças também da minha infância na Rua Cunha Horta. Solano, e era uma época predominante do rádio. O que você ouvia na época? Quais eram as suas predileções? Eu ouvia muito pouco rádio, porque predominavam as novelas, as radionovelas. Mas lembro que as trilhas eram trilhas de músicas clássicas, né, na época. Eu lembro que nessa época, o noticiário também tomava conta. O que existia era o Repórter Esso, né? O primeiro com as últimas. E, através do Repórter Esso, no rádio, eu ouvi a notícia da bomba atômica em Hiroshima e depois a bomba atômica em Nagasaki. Meu pai ficava eufórico com aquela, ele era militar, e ele ficava eufórico com aquele progresso dos aliados frente às tropas japonesas e alemãs, né? Isso, sim, eu tenho uma lembrança vaga. Aí entrou na sua vida um objeto curvilíneo, de madeira, sonoro, chamado violão. Qual foi o impacto que esse instrumento causou em você? Mas isso já foi um pouco mais tarde, né? Eu já estava tentando as minhas primeiras incursões no violão, e uma tia me emprestou um violãozinho em termos, porque era pequeno, mas era um Del Vecchio na época, né? Ficou famoso aquele violão. E eu comecei a bater naquele violão até o momento em que eu ouvi um cara cantando uma música que vinha dos Estados Unidos e que se chamava rock and roll. E o cidadão era o Elvis Presley. Então, ele praticamente mudou a minha estética musical, e a partir daquele momento eu comecei a me exercitar, porque o rock é muito fácil, né? São 2 ou 3 posições, e era só você fazer uma cara vamos dizer assim, de mal, ou de bonzinho, de rebelde. Aliás, outra influência muito grande que eu tive foi o Rebelde Sem Causa, né? Ao assistir o filme do James Dean, que era Juventude Transviada, tradução de Rebel Without a Cause, eu cheguei em casa, vesti um jeans, que era uma calça rancheira, que era do meu irmão, que tinha uma bota, vesti uma bota, nunca mais fui o mesmo. Você diz que aquele violão te fez entender que alguns nascem para o palco e outros para a plateia, né? Que isso torna um artista uma pessoa diferenciada. Explica um pouco desse conceito para a gente, Solano. É que, de repente, o fato de você tocar um violão e, eventualmente, cantar uma música causa uma impressão nas pessoas que não são capazes de fazer isso. Embora seja, para uns, muito fácil, para outros parece uma coisa impossível. E as pessoas te olham como se você fosse um artista, né? Você é um artista. E isso te diferencia, principalmente com as menininhas da época. Aí, na juventude, eu não sei se inspirado no James Dean ou não, você vai nos dizer, você resolveu ser ator e entrou na EAD, na Escola de Arte Dramática. Nós temos um depoimento aqui de uma colega sua dessa época da EAD. Olha só. Oi, Solano. Que bom ver você aqui no Persona.
Impossível não voltar ao tempo da mocidade. Fiquei até meio comovida. Na Escola de Arte Dramática, no Teatro de Arena, onde nós estreamos a remontagem do Black Tie, dirigido pelo Boal. Depois, nossos caminhos seguiram rumos diferentes. Você foi o criador do tempo mais bonito da televisão, do auge da televisão, quando você foi o produtor daquele impactante festival de música popular brasileira, que revelou tantos talentos, tantos compositores, tantos cantores, uma maravilha. E também eu achei que você ficou tão famoso, mas merecidamente. Fiquei muito contente de poder falar com você assim, mesmo de longe. Eu desejo para você tudo de bom e um grande abraço. Muito bom rever Ana Maria Cerqueira Leite. Aliás, o minha turma na Escola de Arte Dramática era impressionante, né? Eu fui colega de turma não do mesmo ano, que eu era mais calouro, mas da, então, Nilcedes Brito, para quem conhece, é nada mais, nada menos do que Glória Menezes. Era uma turma extraordinária, que acabou fazendo muito sucesso na televisão, no cinema, no teatro, e às vezes eu fico pensando, será que eu não deveria ter continuado a minha carreira como ator, olhando para o sucesso deles? Agora, eu acabei fazendo um caminho diferente, mas também creio que foi interessante. Agora, você participou de montagens teatrais dirigidas pelo próprio Dr. Alfredo Mesquita, que era o diretor da EAD, né? Você trabalhou também numa produção da Cacilda Becker, você trabalhou também no Teatro de Arena. Fala um pouco sobre esse seu trânsito nesses trabalhos todos. Bom, na Escola de Arte Dramática, eu trabalhei sob a direção do Alfredo Mesquita na Tempestade, de Shakespeare. O papel que eu fazia era do Caliban, né? E eu fiquei muito, vamos dizer assim, envergonhado, porque eu ficava quase nu, né? Durante a peça, né? Eu fiz parte do espetáculo com a Cacilda Becker, dirigido pelo meu Deus, Clemente agora as Portela. Coisas começam a fugir um pouco. Clemente Portela, com o cenário do Flávio Império, e era Morte e Vida Severina. Né? E o engraçado desse Morte e Vida Severina é que a Cacilda escolheu o Teatro Natal. Existiam duas salas. Uma das salas estava lá, é Bububu no Bobobó. E tinha muita gente que achava que Morte e Vida Severina era uma coisa cheia de garotas com as pernas de fora. Entrava lá e levava aquele susto, que via aquele monte de gente fantasiada de boi ali, eu entre eles. Isso foi muito engraçado. E saí dali, chamado pelo Boal, que precisava alguém para substituir o Flávio Migliaccio, e eles não usam black tie. Ele perguntou se eu toparia, eu falei, claro que sim. Ele falou, então decora, porque estreamos amanhã em Porto Alegre. Estreamos no dia seguinte, onde eu já fiquei felicíssimo de ter conseguido decorar o texto de um dia para o outro, né? E foi a minha estreia no Eles Não Usam Black Tie, e depois fiz Chapetuba Futebol Clube, e depois fiz também Revolução, na América do Sul, do Boal, e mais tarde o Testamento do Cangaceiro, a autoria do Chico de Assis e com o Lima Duarte contracenando comigo. Mas aí no final dos anos 50 você deixou o teatro e foi ser músico, se juntou a um grupo de rock que chamava The Avalons. É uma das primeiras bandas de rock brasileiras, né? Aí a música te agarrou definitivamente, né, Solano? A gente tem uma matéria sobre essa magnífica forma de expressão artística. Vamos ver?
Os seres humanos já produziam alguma forma de música desde os tempos em que vivíamos em cavernas. Atentos à natureza, nossos antepassados percebiam nela sonoridades e cadências rítmicas que passaram a reproduzir com seus próprios corpos e, mais tarde, com instrumentos especialmente desenvolvidos para expressá-las. O instrumento mais antigo de que se tem notícia é uma flauta feita de osso, datada de aproximadamente 82 mil anos. Centenas de séculos se passaram até que o filósofo e matemático grego Pitágoras desvendasse a relação entre a música e as leis da matemática. Novas variações rítmicas, melódicas e harmônicas surgiram e passaram a ser executadas em instrumentos sofisticados e de alta precisão. Foi nesse terreno, o da mais expressiva manifestação artística da humanidade, que Solano Ribeiro plantou as suas melhores sementes. Eu preciso contar o seguinte, eu assistindo a um programa de tarde da TV Record, eu vi um trio que tocava magnificamente o rock. Era o Dudu, que era do banjo, e que tocava guitarra, o Paulinho, que tocava bateria, e o Daniel, que tocava baixo. Assistindo aquele programa, eu falei, meu Deus, eu preciso conhecer esses caras. Eu já estava com as minhas batidas do rock ali, e então os procurei, e junto com um colega meu, o Passarinho, Eduardo Passarinho, e um chinês, fizemos o vocal daquele trio. E aquele trio que se chamou depois The Avalons, com o trio mais trio, 3 vozes e 3 instrumentos, fez a sua estreia na casa de uma pessoa, uma casa bastante sofisticada, no Pacaembu, de Regina Boni. E quem estava naquele dia, na nossa estreia, era um cidadão chamado José Bonifácio de Oliveira Sobrinho. E o que aconteceu? Naquela mesma noite, alguém que estava junto, naquela estreia daquele conjunto, perguntou se nós queríamos fazer uma apresentação numa festa que existiria no sábado. Ia ter um cachezinho. Eu falei, meu Deus, é claro, vamos nós lá. E fomos. E recebemos aquele cachê. E, ao sair daquela festa, percebemos a presença de um produtor de televisão que perguntou se nós gostaríamos de fazer um programa na TV Globo de então, que era a TV Paulista. Era um programa ao vivo, que, se não me engano, era A Noite é de Garbo. E o produtor era Walter Arruda. Evidentemente que topamos e fomos lá e fizemos o programa. Naquela época a televisão era toda ao vivo, né? Ao sair, tinha um telefonema para nós na portaria, falou, alguém está querendo falar com você. Atendi o telefone, era um cidadão chamado Miguel Vaccaro Neto, que então estava desenvolvendo uma gravadora chamada Young, só com músicas de juventude. E ele perguntou, vocês topam gravar um disco? Mas é evidente que topamos gravar um disco. Então, entre a estreia na casa da Regina Boni e o primeiro disco, passou um tempo rapidíssimo e foi no prazo de 1 mês. Olha só. E você compôs, inclusive, rocks, né? Nesse primeiro disco, já tinha um rock de minha autoria que hoje em dia eu não tenho muita coragem de contar isso para as pessoas, não. Né? Mas, Solano, aí acontece uma nova mudança. Você deixa o rock e vai para a música brasileira. Vamos falar disso no próximo bloco, tá bom? Vamos. Ok. Voltamos já com o Persona. Pronto, estamos de volta. Hoje estamos conversando com Solano Ribeiro. Solano, você era bem jovem, já tinha se envolvido com teatro, já estava se envolvendo com a música, mas você queria também fazer cinema. E tinha uma história de uma confraria chamada A Gangue.
Que confraria era essa? Qual era o papo que rolava? Quais eram os planos dessa turma? Os planos dessa turma era fazer cinema. É. Essa turma era Egídio Écio, Rude Marguerito, Tarcísio Meira, Fulvio Stefanini, eu e Luiz Carlos, que era ator também. Então, nós nos juntávamos em papos no Gigeto, que era o lugar da moda na cidade de São Paulo, onde todo mundo ia para o Gigeto. E resolvemos, então, tentar fazer cinema. Discutíamos roteiros e tudo mais, nos reuníamos no apartamento do Tarcísio Meira, na Martins Fontes, e pensando em fazer alguma coisa daqueles roteiros, mas precisávamos de dinheiro. Então, vamos investir em alguma coisa. Vamos investir o quê? Não, vamos investir em táxis. Ah, bom, então vamos. Mas não era numa frota de táxi, era para comprar um fusquinha para começar a ganhar dinheiro, para ver se dava para fazer um filme com aquele dinheiro que entrasse através do nosso táxi. É genial. Evidentemente que, com o tempo, todo mundo fez da sua maneira o cinema. E eu acabei fazendo o meu cinema também a partir do comercial. Eu passei a ser sócio de uma produtora junto com o Luiz Vergueiro e passei a dirigir comerciais. Agora, como produtor, você resolveu investir na bossa nova paulistana e fazer até reuniões secretas com os músicos da área. Por que secretas? E o que resultou dessa experiência? O que acontecia era o seguinte, olhando para a bossa nova e aquele fantástico elenco do Rio de Janeiro, eles vinham para São Paulo e faziam shows em boates, em teatros e tudo mais. E aqui em São Paulo já tinha um elenco muito interessante, muito bom e muito competente, só que não tinha espaço. O espaço era ocupado pela bossa nova, fundamentalmente do Rio de Janeiro. Até que um dia, num show na boate Cave, o Vinícius de Moraes, um pouco etilizado, sofreu uma, vamos dizer assim, uma gozação de algum espectador, e ele falou: São Paulo é mesmo o túmulo do samba. Pois bem, aquilo mexeu com os brios meus, do Moraci Duval, do Franco Paulino. Eles dois tinham colunas no jornal, então, na Última Hora. O Franco Paulino, de música popular, e o Moraci Duval, de show business. E a gente falou: meu Deus, vamos pegar por aí e vamos provar que São Paulo não é o túmulo do samba. Então, resolvemos fazer reuniões secretas da bossa paulista na casa. A gente escalava alguém que tinha uma casa grande, com algum piano e com alguma facilidade, ia todo mundo lá levando uma garrafa de uísque, alguma coisa para comer, ficava fazendo música e no fim do dia alguma música teria acontecido, alguma parceria e tudo mais. Eu tinha alguma ligação com o Teatro de Arena e eu passei a fazer, às segundas-feiras, as noites de bossa no Teatro de Arena, que na primeira noite tivemos que repetir a sessão de tanta gente que compareceu naquele teatrinho de 150 lugares. De qualquer maneira, foi um sucesso extraordinário. Então, eu peguei um elenco e resolvi fazer na TV Excelsior, no auditório, que era o Teatro Cultura Artística, era o auditório da então TV Excelsior, e reuni aquele elenco e fizemos 3 noites. Gravamos, editamos aquilo e foram apresentados 3 programas da noite da Bossa Paulista, com algum público na plateia e nenhum número em termos de Ibope, né? Sou procurado pelo Walter Guerreiro, então diretor de conta da Casas Eduardo, na McCann Erickson, e ele perguntou se eu faria uma noite de bossa juntando o pessoal do Rio e o pessoal de São Paulo, e ele iria patrocinar. Então, era setembro, primavera, e se chamou, então,
Primavera Eduardo é festival de bossa nova. Eu, naquela época, fiz algumas incursões ao Rio de Janeiro e conheci uma cantora que, então, trouxe para essa noite da Primavera Eduardo, se chamava Elis Regina. Foi a primeira vez que ela cantou na sua nova fase, em São Paulo. Aí eu pensei, puxa vida, talvez dê para a gente fazer uma coisa já mais ambiciosa. E a minha ideia era fazer, como Sanremo, o festival numa cidade praieira, e eu escolhi o Guarujá. E aquilo se chamava, na época, Festival Nacional da Música Popular Brasileira. É um título gigantesco. Então, os editores e redatores começaram a falar Festival da Música Popular Brasileira. O festival acabou virando o Festival da MPB, e a MPB virou a sigla que rotulou toda uma geração de cantores, músicos e compositores que até hoje estão aí fazendo o seu trabalho. Solano, nós temos um depoimento aqui de uma cantora que fez parte desses primeiros momentos da Bossa Nova e que esteve com você aqui em São Paulo também. Olha só. Meu querido amigo Solano Ribeiro, que bom estar podendo falar com você. Você é uma pessoa que foi muito importante, é muito importante na minha vida, musicalmente falando, né? Quando eu vim para São Paulo, nos anos 60, eu carioca, amando do Ronaldo Bosco, um grande jornalista, compositor, para trazer a Bossa Nova para São Paulo, porque acontecia esse movimento maravilhoso no Rio de Janeiro, mas São Paulo ainda não conhecia muito bem o projeto, as músicas, né? Então eu tive o prazer de inaugurar o João Sebastião Bach, uma casa linda de um jornalista chamado Paulo Cotrim. Ele fez a casa para mim e para o Pedrinho Mata. E ali começa toda a história da Bossa Nova em São Paulo. E você presente, né, documentando tudo isso. E depois a gente se encontra na TV Record. Os festivais, né, Solano? Eu com muito medo de participar, achando que meu estilo de música não era muito para aquela coisa assim um pouco agressiva, um pouco forte demais para minha voz. Mas graças a Deus fui acarinhada por você, passei pelo Fino da Bossa, por tantos musicais do Simonal, da Aguinaldo Raiol, das festas do dia 7. Então, eu estou muito feliz de poder estar mandando um beijo para você, essa homenagem que você está sendo homenageado, né? Claro, pela TV Cultura. Um beijo no teu coração. Saudade. Saudade, Claudete, saudade de você. Saudade de você em cima do piano de cauda, com aquele candelabro cheio de velas. À luz das velas, você cantava no João Sebastião Bar, que foi o bar mais interessante da cidade de São Paulo da época. Todo mundo frequentava o João Sebastião Bar, não existia limitação. Muito bom te ver, Claudete, muito, muito bom, muito gostoso lembrar desse tempo. Bom, Solano, 1965, o ano que acontece o primeiro Festival de Música Popular Brasileira e que trouxe aí uma série de inovações, né? Mudaria os rumos da nossa música. Mas antes da gente falar sobre isso, a gente preparou uma matéria sobre essas nossas raízes musicais. Vamos ver? A música, mais popular manifestação artística da humanidade, é produzida por povos de todo o planeta desde tempos imemoriais. No Brasil, influenciada por sonoridades indígenas, africanas e europeias, ela se diversificou numa infinidade de ritmos. A chegada do rádio no Brasil em 1922 fomentou a sua profissionalização e a sua popularização. Vai minha tristeza. No final dos anos 50, a Bossa Nova trouxe uma sofisticação estética que lançaria mundialmente artistas como Tom Jobim, João Gilberto e Sérgio Mendes. Já em meados dos anos 60, uma nova onda criativa ganharia o mundo
Desta vez, impulsionada pelas TVs e seus icônicos festivais da MPB, que chegavam a ter 97% de audiência e que consagraram definitivamente nomes como Chico, Caetano, Gil, Rita Lee, Edu Lobo e Elis Regina, entre outros tantos gênios da boa música. Na criação e no comando desses festivais estava um apaixonado pela música brasileira. Depois do sucesso do festival na TV Excelsior, você leva esse evento para a TV Record. O que ocasionou, qual foi o motivo dessa mudança? No Natal, eu tenho a impressão que foi no Natal de 65, eu fui até a TV Excelsior para cumprimentar e desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo para os diretores da Excelsior de então, que era o Edson Leite e Alberto Saad. Então, naquela celebração toda, eu perguntei, e o festival? Eles falaram, bom, o festival já está todo acertado, já assinamos com a Ródia, com o Lívio Rangan. Eu falei, mas como? Vocês me contam isso depois de tudo assim? E como vai ser o festival? Ele falou, bom, vai ser como foi o outro, só que nós vamos ampliar um pouco. Ao invés de ser só naqueles lugares, nós vamos fazer em Ouro Preto e Salvador. Quer dizer, tudo aquilo que eu não queria. Eu queria que o festival ficasse sentado num lugar só. Saí, peguei a máquina de escrever, então, da secretária, eu não me lembro o nome dela, e fiz minha carta de demissão. E saí dali desempregado. E o Paulinho de Carvalho havia contratado a Elis Regina, não só a Elis, mas contratou também praticamente todo o elenco de música brasileira que existia na época, inclusive o exemplo, os mais velhos. Fez um programa não só o Fino da Bossa, como fez o Bossa Saudade, com a velha guarda. E o Paulinho perguntou se eu toparia fazer um festival na Record. Eu falei, Paulinho, o melhor lugar para se fazer música hoje em dia chama-se TV Record. Vamos fazer. E ali começamos a fazer o festival, que resultou num dos maiores espetáculos até então acontecidos no Teatro Record, que foi a final do Festival de 66, com a Banda e a Disparada. O Festival de 1967, Solano, é considerado, né, o mais representativo dessa era aí dos festivais, né? Fez um estrondoso sucesso e não sem alguma polêmica. Mas a gente fala sobre essa e outras histórias no próximo bloco, pode ser? Claro que sim. A gente volta já já com Solano Ribeiro. Pronto, voltamos com o Persona, estamos conversando com Solano Ribeiro. Solano, no seu segundo festival na Record, 1967, você fez uma sugestão para um pessoal que estava se destacando na música, o pessoal que veio lá da Bahia, propôs que eles usassem guitarras elétricas nos seus arranjos. Isso provocou uma certa polêmica, né? Naquela época, eu já percebia que o interior já era atingido pela mídia, não só a mídia televisiva, mas a mídia também, as revistas. Naquela época, a revista Veja circulava em todas as universidades do interior. Existia uma revista chamada Intervalo, que falava de televisão, que era um grande sucesso. Então, eu percebi também que o público do interior era muito influenciado pelas universidades que invadiram as cidades do interior. Passei a perceber que a música brasileira ela não estava no mesmo nível, não só em temática, como também instrumental, da música que era feita no mundo, na Europa, nos Estados Unidos. Então, eu aconselhei ao Caetano e ao Gil, isso aconteceu
uma noite eu fui jantar num lugar chamado DEC, que era na Avenida 9 de Julho, com o Guilherme Araújo, o então empresário do Caetano, e com o Caetano, e eu argumentei a ele, falei, escuta, vocês precisam, de repente, enxergar o tema urbano e também enxergar a instrumentação atual, né? Pois bem, dias depois, o Guilherme me encontra e fala, meu querido, ele era prognata, né? Ele, meu querido, o Caetano fez uma música que você vai adorar, viu? Você vai adorar. Eu falei, chama Alegria, Alegria. Um dia o Guilherme me leva para o Beico, que era uma casa de shows ali na Frei Caneca, dirigida pelo Abelardo Figueiredo. E lá se apresentava um grupo de argentinos, ou misto argentinos e brasileiros, que apresentavam músicas dos Beatles e eram bonitos, eles cantavam completamente imóveis, né? Aí o Caetano estava querendo aquele grupo para acompanhar o Alegria, Alegria, né? O que aconteceu e foi o grupo que fez o grande sucesso com ele, enquanto o Júlio Medalha aconselhou que eu usasse o Rogério Duprat para fazer o arranjo de Um Domingo no Parque. O Rogério Duprat pegou os Mutantes, juntou com o Quarteto Novo e orquestra, e apresentou aquela coisa que foi arrasadora. Domingo no Parque, a apresentação fez um estrago no festival e na cabeça de todo mundo. Havia existido uma passeata antes contra guitarras elétricas, porque o pessoal da MPB não admitia muito guitarra na MPB, o que era uma coisa bastante conservadora. Mas a gente estava a fim de andar, e andar seria partir para aqueles novos caminhos. Inclusive, você considera esse festival o mais rico musicalmente, não é isso, Solano? O que nós tínhamos de música extraordinária nesse festival é uma coisa raríssima. Era Ponteio, Domingo no Parque, Alegria, Alegria, O Cantador. Pra você ter uma ideia, uma música que acabou sendo eliminada, não foi classificada para a final, e depois fez um sucesso extraordinário, o que virou até gozação em cima da gente, foi Eu e a Brisa, do Johnny Alf. Virou um sucesso extraordinário e ela foi desclassificada. Imagina que coisa extraordinária você ter uma música dessa qualidade. E tinha mais música lá, né? Era impressionante mesmo. E não só foi uma mudança, vamos dizer assim, na estética do que era a MPB, como foi também vamos dizer assim, adesão do público àquela nova linguagem musical que acabou prevalecendo na música brasileira até hoje. Embora hoje a gente tem que ter um pouco de cuidado com o que está acontecendo com ela, né? Bom, mas olha só quem te mandou um recado, alguém que esteve com você nesses festivais, dá uma olhada. Solano Ribeiro, prazer muito grande poder estar aqui, contar um pouquinho da história que vivemos no passado, né? Estou falando de 5 ou mais décadas, né? E eu vou me reportar um período dos festivais, onde você teve uma importância incrível para a música brasileira, para o surgimento de novos valores na ocasião, chamada da MPB. E teve um momento desse festival, eu fiz parte do júri classificatório, da júri que fazia triagem das músicas. Junto comigo estava Rogério Duprat, Júlio Medalha, Silvio Lancelotti e Augusto de Campos. E fazíamos a audição coletiva das músicas através daquelas fitas cassetes, que hoje não existe mais, mas na época era a maneira que nós tínhamos para fazer as inscrições das músicas. E tínhamos as cópias das letras que acompanhavam as canções. E um desses momentos de audição, eu me lembro que surgiu um compositor que eu chamei a atenção dos jurados para a estética musical desse compositor, que era invertida, ou seja, ele modificou os princípios composicionais. No lugar de ele caminhar para o agudo, ele caminhava para o grave. E essa música vinha para o grave. E neste momento, dessa forma, surgiu um dos maiores compositores desse país. Foi assim que surgiu Martinho da Vila, né? Conte outras histórias, que você deve ter uma porção também por aí. Um abraço, querido. Muito bom te ver, muito bom você ter lembrado do Martinho. O Martinho apareceu com aquela fitinha com uma música que se chamava Menina Moça.
Menina moça foi passear, uma coisa bastante rudimentar, que a gente percebeu que foi gravado muito precariamente, né? Mas aquilo chamou a sua atenção e você chamou a nossa atenção. E o Martinho da Vila, hoje, até hoje, qualquer coisa que ele faça é um tremendo sucesso. Bom, depois dos festivais, depois da TV Record, você foi para a Globo. E lá você comandou vários programas, dentre eles o Som Livre Exportação. Você fez a Bienal do Samba, tal. No final dos anos 60, a ditadura ficou mais forte, ela recrudesceu. E vários artistas foram embora do país, como Caetano, Gil. Isso colaborou para o final daquela era dos festivais, pelo menos nesses moldes em que eles eram feitos? O que aconteceu foi que, com o ato institucional número 5, a ditadura caiu de peso em cima da cabeça dos músicos, compositores, escritores, jornalistas, sindicalistas, etc. Caiu em peso em cima do país. E o que aconteceu? Muitos dos compositores, inclusive houve o episódio do Caetano e do Gil serem presos, ficarem incomunicáveis, sem nenhuma acusação, pelo fato de terem um comportamento que parecia subversivo àqueles militares da época. Eles foram obrigados a ficarem confinados em Salvador e depois foram obrigados a partir para o exílio e foram para Londres, onde ficaram muito tempo. Então, nessa época, o que aconteceu? Muita gente saiu, o André saiu, o Chico saiu, o Edu saiu, a música brasileira ficou sem a sua matéria-prima. Então, eu não tinha o menor sentido que eu fizesse o festival. E eu, então, saí, como muitos saíram do país, e a Record fez, então, um festival proibindo guitarras elétricas, uma coisa de louco. O que tinha dado o grande sucesso do festival anterior era proibido naquele. E eles fizeram um festival onde só podia existir instrumentação acústica. E aí, nesse festival, o vencedor foi Paulinho da Viola com um título bastante significativo, Sinal Fechado, né? E nesse festival também apareceu um grupo da Bahia que, no bastidor lá para se apresentar, quem estava fazendo esse festival era o Marcos Antônio Riso, que tinha sido meu assistente no festival anterior. Aí, de repente, estava na época dos baianos se apresentaram, e ele falou para o assistente dele, vai lá, vai atrás daqueles caras lá, porque está na hora de se apresentar. Quem? Aqueles novos baianos lá. Eles ouviram e falaram, novos baianos, somos nós vamos adotar isso. E adotaram o título, né, para o grupo deles, Novos Baianos, que foi um grupo extraordinariamente talentoso e competente, que deu um passo atrás na música, um pouco influenciado também pelo João Gilberto, e fez um dos grandes... Eu não sei se vocês querem que eu fale disso, mas eu acabei fazendo para a televisão alemã um documentário chamado Novos Baianos Futebol Clube. Então, aquele festival ficou marcado pelo título da música vencedora, que era característica daqueles tempos, e pelo surgimento desse grupo extraordinário, Novos Baianos. E foi, provavelmente, o último festival da Record. A minha intenção era ir para os Estados Unidos, ainda com a minha ideia de fazer cinema. Aí eu vou fazer um pequeno parênteses e contar uma pequeníssima história. Eu ia para Londres para encontrar com o Caetano, visitar o Caetano e Gil, e contei isso para a Vanderleia, então minha grande amiga. E ela falou, você vai para Londres, procura um amigo meu que eu conheci numa filmagem em Israel, e mostra a música do Caetano, do Gil, para eles. Aí eu falei com um cidadão chamado Richard Donner. Ele estava em Londres e eu, ao telefone, o convenci a fazer uma incursão e conhecer a música para, eventualmente, fazer um documentário com o Caetano e Gil. Cheguei em Londres e fui procurar o Richard Donner
E o Richard Donner me disse, olha, eles são maravilhosos, mas me soou um pouco folclore demais e um pouco regional demais. Então, eu não acho que isso dê para ter um documentário. Aí, naquele papo com o Richard Donner, eu comecei a dizer para ele, olha, eu também tenho meus roteiros de cinema, e contei uma história para ele. Ele falou, meu Deus, que isso? Você não pode ficar na América do Sul, você tem que sair desta América do Sul, você precisa vir comigo. E aí me levou para conversar com um escritório de talentos lá. E aí eu pensei, meu Deus, eu estou aqui com esse blusão esquisito, sujo, com esses sapatos. Eu não posso ir desse jeito conversar com esse cara, que era Bob Shapiro, né? De uma agência de artistas e tudo mais, né? Aí fui conversar, eu, Dick Donner, aí tem um pequeno detalhe. Quando eu estava naquela casa inglesa do Richard Donner, eu vi um cidadão vindo pela rua, assim, ele vestia uma pelerine bem grande, era aquela coisa negra vindo, e ao redor da cabeça dele parecia que existia uma nuvem trovejando, assim. Ele entrou, ele ia visitar o Dick Donner, o nome dele era simplesmente Alan Ladd Jr. Eu contei a história para ele, ele falou, puxa, é muito interessante, mas eu estou à procura de outras coisas. As outras coisas que ele encontrou foi o Star Wars, simplesmente. E ele passou a ser, o Alan Ladd Jr. passou a ser presidente da então empresa que ele trabalhava, se não me engano, não sei se é 20th Century Fox. E eu, para visitar o Bob Shapiro, fui lá e comprei na Kings Road um terninho, fui eu lá com aquele meu sapatinho novo, em inglês, e achando que eu estava agradando, quando, ao contrário, enquanto batíamos papo com o Bob Shapiro, ele recebe um telefonema, vai atender o telefone, e aí, ok, David, tá bom, ok, David. Aí ele veio e falou, é o David Niven dizendo que se eu não mandasse para ele uma grana de adiantamento, ele não ia continuar com o trabalho. Eu falei, pô, é igual lá, igual lá e cá, né? E a partir desse momento, evidentemente, eu não me apresentei perante o tão famoso e gigantesco Bob Shapiro, com a impostação que eu devia ter. Eu devia ter ido todo esculachado lá, que eu seria mais crível do que do jeito que eu me apresentei. Então, a coisa não andou. E o meu querido Richard Donner, simplesmente, o trabalho que ele fez na sequência foi o Superman, né? Que bateu todos os recordes de bilheteria dos Estados Unidos. Então, eu quase cheguei em Hollywood, mas valeu a experiência. Agora, Solano, por que é que hoje em dia nós não temos mais festivais de música como aqueles que você produziu e que fizeram tanto sucesso? São fatores econômicos, comerciais, de qualidade? Qual é a sua opinião sobre essa questão? A minha opinião é que quando houve essa evasão de talentos, o espaço da música foi ocupado pelo marketing das gravadoras, que então trouxeram. As gravadoras, elas são multinacionais em sua maioria, e o cidadão que vem ao Brasil para dirigir a gravadora, ele não tem muita ligação com a música popular brasileira, com a cultura brasileira, com o país. Então, ele exercita aquilo que ele sabe exercitar, que é o marketing. Então, ele busca uma música que seja comercial, que seja vendável. E quando uma música comercial e vendável entra por um caminho de sucesso, praticamente todos os outros executivos das gravadoras internacionais vão naquele caminho. O espaço foi ocupado por uma música de marketing. E o espaço da música popular brasileira, que hoje em dia ela é poderosíssima, ela existe com muita força pelo país inteiro, com uma absoluta versatilidade, variedade e um talento incrível.
E o que aconteceu? As gravadoras praticamente acabaram, o disco acabou. Então, a produção independente virou o grande caminho. E a produção independente tem sua vantagem. Qual é? Não tem aquele produtorzinho da gravadora falando, você vai por aqui, faz isso por aqui, faz aquilo por ali, e ele faz o que ele acha. E fazer um disco hoje em dia ficou tecnologicamente mais fácil. Com um laptop, um cidadão em casa, sozinho na sua sala, faz um disco, né? E com isso aconteceu uma explosão de criatividade pelo país inteiro e de uma versatilidade e diversidade como jamais houve. Eu faço um programa na Rádio Cultura Brasil que se chama Solano Ribeiro e a Nova Música do Brasil. Eu abro espaço para a produção independente, que não tem espaço na mídia, porque a mídia está mais preocupada em fazer seus formatos. O festival, aquele formato de festival que eu fazia antigamente, ficou anacrônico. Hoje em dia é formato. Então, existem formatos que, com certeza, iriam mexer com a base da música. Só que as emissoras preferem fazer formatos comprados. Infelizmente, eu fico tentando e fico debatendo e sendo, de repente, marginalizado porque eles dão preferência a formatos. E existe muita coisa nova, muito boa, escondida por aí. Então, eu quero abrir uma janela. O objetivo é esse. Maravilhoso. Solano, nós estamos chegando ao final do programa, mas nós reservamos para esse momento um depoimento muito especial de uma personalidade, uma das maiores personalidades da televisão brasileira e que tem uma grande admiração por você. Olha só. Bom, eu conheço o nosso Solano Ribeiro desde 1960. Ele era guitarrista de Avalons e era uma pessoa assim, com uma sensibilidade muito grande para a música que estava acontecendo no momento, para a chegada da bossa nova, adorava jazz. Em 1963, eu fui para Excelsior, precisaria de um coordenador. Então, eu convidei o Solano e, pouco tempo depois, eu saí da Excelsior para ir para a TV Rio e o Solano ficou na TV Excelsior. E ele ficou na TV Excelsior, começou a apresentar um programa na hora do almoço, e depois teve a ideia dos festivais. Ele fez na TV Excelsior o primeiro festival de música brasileira. Ele fez com um sucesso enorme. Depois o Solano foi para a TV Record e lá fez os memoráveis festivais da canção brasileira que mudaram a música brasileira. Então a ele se deve acreditar, de certa forma, a modernização da nossa música. Ele foi muito importante sobre esse aspecto. Eu, mais tarde, chamei o Solano para me ajudar. No livro do Solano, eu uso uma expressão, alô Solano, vem me ajudar. Eu liguei várias vezes, quando eu chamei ele para Excelsior, quando chamei ele para a TV Globo, para poder ajudar nos festivais da Globo, e toda vez que eu preciso de alguma coisa do Solano, ainda hoje, eu dou uma ligada para ele, Solano, vem me ajudar. Então, o Solano Ribeiro sem dúvida nenhuma, uma figura que ainda pode ajudar muito a música brasileira. Nós estamos vivendo um momento trágico de composições, uma investida no popularesco, que é inadmissível. E nós somos ricos em matéria de música. De forma que eu acredito que o Solano Ribeiro tenha muita contribuição para dar ainda. Tenho por ele um imenso carinho. O Solano Ribeiro é como se fosse meu irmão, uma pessoa leal, uma pessoa profissional, uma pessoa com ideias políticas e sociais definidas e nunca abandonou essas ideias, de forma que eu acho o Solano um dos maiores profissionais da televisão brasileira, inteiramente injustiçado porque está guardadinho e dispensado lá num canto. Eu digo para você outra vez, ô Solano, ajuda Solano. Boni. Ouvi o Boni. Devo a ele a minha entrada na televisão e por causa daquela entrada, o conhecimento que eu tenho de televisão e a entrada da música foi uma paralela, né? Agora, eu estou louco para que ele me telefone. Eu estou esperando. Me ajuda, Solano.
Me ajuda, Boni. Solano, infelizmente nosso tempo acabou, mas foi uma delícia passear aí pela tua trajetória maravilhosa. Obrigada, viu? A gente, como público, só tem a agradecer o trabalho que você fez, tanta gente que você revelou, a revolução que você possibilitou que fosse feita na música popular brasileira. Muito obrigado por tudo isso. Sucesso para você, sorte e saúde. Eu é que agradeço a vocês a possibilidade de contar essas histórias e espero que eu seja uma persona grata. Muito obrigado, Solano. Muito bem, Persona fica por aqui. Muito obrigado e até a próxima semana. A gente se vê lá. Obrigada. Boa, Solano. História não falta, hein? Que tal? Maravilhoso, Ótimo, né? cara. Teria muito mais coisa para contar, né, Solano? Apesar- Se o programa tivesse umas 5 horas. Ah, mas que não pode ter no horário nobre. Tem que estar na madrugada. Na madrugada, né? Vamos tirar uma foto aqui, Solano. Faz uma cara bonita aí. Isso é difícil.